Sejam bem-vindos a mais um encontro intelectual. Nós vamos conversar um pouquinho sobre MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. E precisamos de algumas definições. Que definições? A definição, por exemplo, de posição inicial. Aqui nós temos um simulador chamado O Homem em Movimento, que é fornecido por uma universidade nos Estados Unidos, no Colorado, nos Estados Unidos. petcolorado.org, para quem quiser pesquisar. Então, O Homem em Movimento. Aqui podemos ver, temos a marcação do tempo aqui em cima, 00 segundos. Aqui embaixo temos a posição inicial, o homem está na posição 2, tá? Embaixo em vermelho, em azul são as posições, em vermelho a velocidade e a aceleração em verde. A aceleração nós vamos manter 0 porque nós vamos trabalhar inicialmente com movimento retilíneo uniforme. A trajetória é uma reta e aqui nós temos várias posições. A posição menos 10, a posição 10. O 0 é a origem das posições, onde está 0 metros aqui, é a origem das posições. Então, o homem aqui que nós estamos analisando está a 2 metros da origem das posições. Esta é a posição inicial. Ele tanto pode ir para a direita quanto para a esquerda. Por exemplo, se eu colocar aqui uma velocidade positiva, ele vai se deslocar, vamos colocar uma velocidade menor, de 1 metro por segundo, caminhando devagar, ele vai se deslocar para a direita. Então eu estou colocando aqui uma velocidade positiva. Então vejamos. Ele vai se deslocando 1 metro por segundo, da posição 2 até chegar na posição. Bom, ele saiu da posição 2, que é a posição inicial, e foi até a posição 10, que é a posição final dele. Então, de onde ele partiu a posição inicial, ele partiu a 2 metros da origem e chegou a 10 metros da origem. Então, ele percorreu do 2 até o 10, 8 metros. Esta é a distância que ele percorreu. Ele saiu da posição 2, foi até a posição 10, percorreu 8 metros. E levou 8 segundos. Se tu dividir os 8 metros por 8 segundos, vai dar a velocidade que nós tínhamos colocado aqui, que era mais 1. Então, 8 metros, que é a distância, dividido por 8 segundos, 1 metro por segundo, que foi a velocidade dele. Se vocês observarem aqui, ele saiu da posição 2, foi para a posição 3, posição 4, 5, 6, 7, 8, 9, até chegar a 10. Se vocês observarem, as posições crescem. E quando as posições crescem, nós podemos classificar esse movimento como um movimento progressivo. É um movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante, classificado como um movimento progressivo. Agora eu vou trocar a velocidade aqui, vamos botar menos 1. Vamos colocar aqui menos 1. Então vocês veem que ele já virou e vai se deslocar no sentido do decréscimo das posições. Ele vai passar da posição 10, pela posição 8, pela posição 6, 4 e assim sucessivamente. Quando as posições decrescem, como está acontecendo aqui agora, nós chamamos esse movimento de movimento retrógrado ou regressivo. Então, no movimento retrógrado ou regressivo, as posições decrescem no decorrer do tempo. Ele está quase chegando lá. Ele foi da posição 10, positivo, passou pela origem e se deslocou até a posição menos 10. Então ele efetuou um movimento retrógrado. E nesse caso a velocidade era negativa. Velocidade negativa, menos 1. Certo? Vamos ver todo o movimento de novo aqui. Então ele está na posição 2, se deslocou até a posição 10,
Então a posição 2 era a posição inicial, foi até a posição 10, né? Depois voltou, né, num movimento retrógrado, né, com velocidade negativa, né, até a posição final dele, que é menos 10. Todo esse percurso aqui ele realizou em 28 segundos. Tá? Ele saiu da posição, ele percorreu 8 metros, depois 20 metros em sentido contrário, né? Então ele percorreu 28 metros em 28 segundos. Né? O módulo da velocidade dele aí é 1 metro por segundo, tanto para ir quanto para voltar. Só que, observem, vamos limpar aqui, vamos reproduzir novamente. Opa, agora não dá para reproduzir. Tá? Mas o que aconteceu aqui? Ele estava na posição 2, se deslocou em movimento progressivo até a posição 10, depois em movimento retrógrado até a posição menos 10, certo? E levou 28 segundos para fazer esse percurso. Tá? Então aqui, quando o movimento é progressivo, a velocidade é positiva. Quando o movimento é retrógrado, a velocidade é negativa. Quando o movimento é progressivo, né, a velocidade é positiva. Tá? Movimento progressivo de 1 metro por segundo. Velocidade, se vocês observarem aqui, é positiva. Tá? Então ele vai se deslocando, vai percorrer uma distância de 20 metros em 20 segundos. Né? Percorreu 20 metros em 20 segundos, então a velocidade é mais 1 metro por segundo. Agora, se eu fizesse um movimento retrógrado, né, então ele estaria voltando. Tá? Certo? Vou limpar aqui. Vamos fazer o seguinte agora, vou botar uma velocidade um pouco maior aqui de menos 2. Então ele vai voltar com a velocidade de 2 metros por segundo em movimento retrógrado. Né? Ele se desloca mais rápido, tá? Vai percorrer 20 metros em 10 segundos. Então 20 dividido por 10, 2 metros por segundo, que era a velocidade que nós tínhamos aqui, né? Era uma velocidade, né, negativa e o movimento era retrógrado. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Primeiro, qual é a posição inicial, qual é a posição final, que tipo de movimento eu tenho, progressivo ou retrógrado. Quando o movimento é progressivo, a velocidade é positiva, quando o movimento é retrógrado, a velocidade é negativa. Tá? E aqui sempre com velocidade constante e aceleração igual a 0. Tá? Espero que tenham gostado. Até o próximo encontro.